Lúcio Baeta, né, conhecido por muitos como um dos principais profissionais de odontologia de Santo Antônio do Monte, né, casado com a Juliana, pai de lindos 3 filhos, Gui, Rafaela e Guto. Né, se você quiser abrir o programa mandando uma mensagem para eles, para sua família, como um pai, como um pai amoroso que a gente sabe que você é, fique à vontade, o microfone é seu aí. Muito bem, eu vou deixar para mandar essa mensagem no final da mensagem. Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, né? Agradeço a Patrícia, a gentileza, pelo convite. Apesar de ser dentista, né? Não estou aqui para falar sobre dentes ou odontologia. Estou aqui para falar do Evangelho. Eu não sei se você sabe o que significa Evangelho. Evangelho são boas notícias. Quando o Evangelho é apresentado e não há uma boa notícia, não é o Evangelho. O Evangelho tem que produzir uma grande notícia. Porque a palavra Evangelho significa uma grande notícia. Só para expressar para vocês o que significa uma grande notícia, durante os dados de 1938 até 1945, o mundo esteve num conflito terrível, que foi a Segunda Grande Guerra. Por causa desse conflito, o esforço de guerra fez com que as pessoas mudassem completamente suas rotinas. Mulheres que eram donas de casa tiveram que ir para as fábricas produzirem alimentos e artefatos bélicos dos seus países. E, resumindo, houve 40 milhões de mortes. E em 1945, quando terminou o conflito, e essa notícia, essa grande notícia do término da rendição da Alemanha chegou a Nova York, ninguém trabalhou nesse dia. Todos foram para a rua, se abraçaram, se beijaram, cantaram, beberam, jogaram papéis picados pelos prédios em comemoração a essa grande notícia. Então eu queria que todos soubessem que essa notícia que eu tenho para dar nessa manhã é melhor do que o término da Segunda Grande Guerra. Essa notícia é maior do que o término que foi naqueles dados de 1945. Só que para eu dar essa notícia eu preciso de 3 fatos importantes, dos quais 2 são excelentes e 1 é terrível. Essa notícia envolve 3 fatos. Então, vocês me suportem só um pouquinho, que eu vou tentar explicar para chegar a essa grande notícia. Primeiro, por que nós fomos criados ou existimos? Qual o sentido da vida? Eu não vou entrar aqui em debates filosóficos, porque isso já existe desde a formação do mundo. Mas eu vou usar a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, para tentar responder essa pergunta. Por que fomos criados ou existimos? Ou seja, qual o sentido das nossas vidas? O profeta Isaías e o apóstolo Paulo, em seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, deixam claro a intenção de Deus ao nos criar. Deus nos criou para que pudéssemos refletir a glória dele. Ou seja, toda a beleza e santidade de Deus fossem exibidos em nós. Foi para isso que fomos criados. Deus tinha um plano para nós. Quando ele visse o homem, ele via a glória dele refletida no homem. Agora, o que é glória? Glória é a natureza, é a santidade, é o peso que Deus tem. Mas como assim? Vou explicar. Por exemplo, você pega um jogador de futebol, Copa do Mundo, 2018, Rússia, final, Brasil e outro time. Né? Vamos pôr a Alemanha, né? Para ver se a gente desconta que é vergonha. Né? Brasil e Alemanha, 0-0, 45 minutos do segundo tempo. É lançado uma bola, um jogador brasileiro vai, dribla lá, tal, e faz o gol. Aquele ali é o momento de glória. A pessoa sai de si, ela entra num êxtase e ela fica demonstrando toda a alegria, toda a grandeza daquele momento. Aquele ali é um momento de glória daquele jogador. Na verdade, Deus nos fez não para ter um momento de glória, mas vivermos em glória. A nossa existência, pelo plano de Deus, é que nós vamos ter isso no momento certo. Nós vamos... Deus queria que a gente tivesse uma vida vivendo em glória. Que nós manifestássemos a glória que Ele tem. Vou dar um outro exemplo rapidinho para vocês entenderem. Deus nos fez um design. Qual design? Nós fomos projetados para ser a imagem e semelhança dele mesmo. Vou fazer para vocês um exemplo. Vocês já viram um golfinho? Eu tive a oportunidade já de ver golfinho, botos nadando, né? Eles cortam a água assim,
Parece que eles nem estão fazendo esforço. É maravilhoso ver um golfinho, um peixe bonito, nadando sobre as águas. Por quê? Porque o design dele foi feito para viver na água. Nós fomos feitos para refletir a glória de Deus. Imagine, tira um golfinho d'água, põe ele na terra seca. E fala, ó, golfinho, você é tão lindo que eu vou pôr você na terra seca. O golfinho vai pular, mas de repente a pele dele vai ressecar, ele não vai conseguir respirar direito, ele vai começar a desidratar e fatalmente ele vai morrer. Apesar de ele ter sido criado tão maravilhosamente, ele não foi criado para viver em terra seca, e sim na água. Nós também não fomos criados para viver sem a glória de Deus. Quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós somos como um peixe tentando viver fora d'água. E aí? O que aconteceu conosco? Por que perdemos o poder de viver essa vida pela qual fomos criados? Por que nos tornamos pessoas perdidas? Essa é a triste notícia. Primeira grande notícia é que fomos criados por um projeto. E segunda grande notícia, nós perdemos a nossa identidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele diz assim, explica muito bem. Quando o pecado entrou na raça humana, perdemos ou fomos destituídos da glória de Deus. Essa se tornou uma situação tão terrível que nenhum ser humano pode se salvar por si mesmo. Nossa relação com Deus foi cortada e vivemos como loucos aos olhos de Deus. Deus olha para nós e vê assim, que isso? Que loucura. E o que nós fazemos? Tentamos preencher esse vazio existencial em coisas, pessoas, colocamos como centro a família, a religião, o casamento, o trabalho, o dinheiro, o prazer, as viagens, etc. Porém, depois de algum tempo, você vai descobrir que nada disso entrega. E a vida passa. E casamentos são desfeitos, belezas acabam. E se chegarmos à velhice, é só para descobrirmos que tudo é enfado e canseiro. Vamos sair dessa situação? Existe salvação? Há um Salvador? Infelizmente, a Bíblia declara que toda pessoa que pecar, essa morrerá. Que sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Ou seja, o salário que o pecado nos paga é a morte. E Deus não pode voltar atrás. Ele tinha declarado. Gente, eu estou fazendo um voo panorâmico aqui. Se eu fosse explicar a doutrina disso tudo, eu gastaria aqui 20 horas com vocês aqui e não chegaria nem no início. Então, o tempo é curto, eu estou tentando fazer um voo panorâmico aqui para vocês entenderem o plano de Deus para o homem. Mas vamos continuar. Então Deus determinou que somente o sangue derramado satisfaz e cobre o pecado. Não adianta uma vida moral, ética, não adianta obras de caridades, penitências, infligir flagelos. E ainda que você fosse dono de tudo que há no mundo e desse tudo em troca por sua salvação, seria como trapos imundos diante de Deus. Aqui e agora? Bom, agora entra a mais grandiosa notícia que o ser humano poderia ouvir, e este é o Evangelho, que é uma grande notícia. Antes de eu dar a grande notícia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram daquela passagem bíblica onde João Batista vê Jesus como Filho de Deus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vocês se lembram? Pois bem, todo israelita, quando queria ser livre de um pecado ou ter seu pecado perdoado, o que eles faziam? Eles iam ao templo, em Jerusalém, diante do sacerdote, levavam um cordeirinho, pediam ao sacerdote para orar por eles, para eles serem livres do pecado. O que o sacerdote fazia? Orava por eles. Mas pegava o cordeirinho e passava a faca no pescoço do cordeiro. Simbolicamente, o sangue do cordeiro caindo na terra perdoava o pecado daquele infeliz. Nossa, pessoal, a redenção de Deus a nosso favor foi o maior e inigualável gesto de amor existente no universo. Eu, quando falo disso, eu me emociono. Mesmo estando aqui. Deus se fez homem, nasceu de uma virgem, teve de ser cuidado. Vocês vão imaginar Deus sendo cuidado, amamentado, alimentado. É muita humilhação para um Deus criador do universo, que no momento exato se apresentou ao mundo como o salvador da humanidade. Mas como que ele salvou a humanidade? Porque esses pecados só podem ser perdoados com derramamento de sangue. Bom, todo castigo e condenação que nossos pecados mereciam
caíram sobre o Filho de Deus. Ele foi humilhado, cuspido, esbofeteado, uma cruz na sua testa, os espinhos penetraram até o seu crânio, todo o horror e toda a ira que o pecado merecia caíram sobre Jesus. Ou seja, pelas suas feridas nós somos sarados, pelo seu castigo nós podemos ter a paz, porque estava sobre ele, e seu sangue derramado na cruz nos salva de todos os nossos pecados. E dessa forma, fomos reconciliados com Deus, e novamente a oportunidade relacional com Deus foi dada, e o design pelo qual nós existimos, ou seja, o sentido da existência, o vazio existencial, foi restaurado, pois nossos pecados foram perdoados na cruz do Senhor Jesus. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês entenderem o que Deus fez por nós. Imagina que você tem um filho pequeno, uma criança, e você diga para ele assim: filho, eu não quero que você pegue esse material aqui em cima da mesa. Uma ordem, você deu uma ordem. Sei lá o que seja, uma guloseima. Mas você não quer que seu filho pegue. Aí seu filho fica olhando para aquela guloseima e fica assim: ai, que deve ser muito bom. Minha mãe não quer que eu toque naquilo ali. Eu não sei, está errada. E o filho fica rodeando aquela guloseima e você fala para ele: não toca. Se você pegar essa guloseima, sabe o que a mãe vai fazer? Eu tenho uma lição terrível para te ensinar, mas se você tocar essa guloseima, eu vou pegar uma faca e cortar sua mão. O filho fica olhando aquilo ali, tentado pelo aspecto da guloseima, e fala assim: um dia esse menino vai e pega aquela guloseima. Aí a mãe agora fica num problema, porque ela falou que ia cortar o braço dele. E essa mãe, que eu quero simbolizar a Deus, não é como nós, homens, que falamos uma coisa e desfalamos. Não. Agora a criança provocou uma injustiça, e a justiça exige que a mão dela seja cortada. Como é que você vai sair dessa situação? Você como pai e mãe, como é que você sai dessa situação? Se você falar: não, vamos tapar isso aqui com um pano quente, vamos varrer isso para debaixo do tapete, isso não é justo. E se você cortar a mão dele, você está sendo justo? Então a mãe chama o filho e fala: filho, vamos conversar uma coisa aqui? O que eu falei com você? Não, mas não era para pegar, você pegou foi essa mulher que você me deu. A nossa história lá no Jardim do Éden, jogando a culpa, joga a culpa para. Deus chamou Adão, foi a mulher que você me deu. Chamou a mulher falou: não, foi a serpente que me enganou, né? Esse é um defeito humano, você joga a culpa em todas as pessoas. Nossa, mas vamos supor que você trouxe o filho e ele assumiu que pegou. Aí você, como mãe, pega seu filho e fala: o que eu falei? Não, eu vou cortar sua mão. Então tá, me dá sua mãozinha aqui. Põe a sua mão em cima da mesa, você pega a faca, põe a mão do criança em cima da mesa e levanta a faca e pá! Corta a sua mão. Não a do seu filho. Entendeu? Quando Jesus foi para a cruz, Deus esmagou Jesus na cruz. Por nós. Tomado. O que Deus espera de mim e de você agora, depois que Ele matou o filho dele, para que você tenha vida, você possa receber o perdão? O que Deus espera de mim e de você? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, declarou: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não se enganem. Apesar de nos matar, amamos mais o pecado do que Deus. E muitos de nós vamos fazer uma opção de não querermos a Cristo. E vivemos uma eternidade odiando a Deus e servindo as trevas que estão dentro de nós mesmos. Porém, o Evangelho era para todos os que não estão satisfeitos com suas vidas, se sentem cansados e sobrecarregados, e não encontram descansos para suas almas na religião, no dinheiro, na saúde, ou em tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Deus espera que você se arrependa dos seus pecados e encontre em Cristo, e só em Cristo, o poder para uma ressurreição em vida. Se você me perguntar o que é o cristianismo, o cristianismo não é uma ideologia, filosofia, religião ou um tratado ético. E nem mesmo os ensinamentos de Jesus podem nos transformar. O cristianismo é verdade, é uma pessoa, Cristo, vivendo a vida dele em nós. Buda, Confúcio, Maomé, Moisés, Gandhi, foram grandes homens, mas todos eles morreram e estão enterrados. O único homem que morreu e ressuscitou para viver uma nova vida em nós foi o Senhor Jesus. É o Pentecoste, ou seja,
É aquele dia que você se arrepende dos seus pecados, como sinal de arrependimento do que você está perdoado, Deus envia o Espírito Santo para te selar, e daí em diante, esse mesmo Espírito passa a viver a vida perfeita do Filho de Deus em nós. E eis que tudo se faz novo. E somos uma nova criação, feitas em Cristo Jesus. Esta é a grande notícia. Arrependa dos seus pecados, receba a vida eterna em Cristo, e novamente você está apto a viver para a glória de Deus. Como se torna a nossa vida após essa restauração? Bom, primeiro, como você passa a ter a vida eterna, o Espírito Santo dentro de você, a primeira coisa que caracteriza uma pessoa que teve essa experiência com Deus: desaparece o medo, o pavor, a insegurança, ou até mesmo a indiferença para com a morte. A questão da morte está resolvida. Ou seja, nós temos a segurança da nossa vida eterna. O que vai acontecer conosco depois da morte é uma vida eterna. E Jesus não falou que nós deveríamos ter essa esperança no futuro. Ele falou assim: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. O verbo é presente, não é futuro. Você já desfruta da vida eterna a partir do momento que o Espírito Santo sela a sua vida. Outra coisa, você é libertado do poder e da escravidão do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Seu temperamento explosivo, seus desejos imorais, a sua vida absoluta, ela não te domina mais. Ela pode te visitar, mas domínio ela não tem mais. E outra coisa, você passa a viver em santidade. Por quê? Porque o Espírito que Deus coloca em sua vida é um Espírito Santo. E como característica do seu caráter, você começa também a produzir os frutos de santidade. E o que representa esses frutos de santidade? Você entra numa vida sobrenatural. A vida de Deus nas nossas vidas é quase mesmo, posso dizer, uma vida sobrenatural. Porque apesar das coisas não terem mudado, seu casamento não ter mudado, seu filho não ter mudado, seu trabalho não ter mudado, seu patrão não ter mudado, você é completamente mudado. Você passa a ter amor, paz, alegria, vontade, domínio próprio, mansidão, longanimidade e fidelidade. Se isso não acontecer com você, eu digo que você teve uma experiência religiosa, mas não uma experiência com Jesus Salvador. Porque o que caracteriza uma experiência com Cristo é uma transformação de vida. Todas as pessoas que tocaram Jesus nunca mais foram as mesmas. Então, qual é a minha mensagem de fim de ano? O dia de Deus chama-se hoje. Também Jesus pode nascer em seu coração, pois ele foi enviado ao mundo como o Salvador dos homens, a quem Deus quer revelar. Receba Jesus e tenha um feliz ano novo. Deus abençoe suas vidas. Teria 1000 coisas para falar aqui, quem sabe em outra oportunidade nós podemos falar um pouco mais detalhadamente o que essa obra de salvação de Jesus representa. Mas desde já eu deixo essa mensagem que um dia chegou no meu coração. Eu tinha 22 anos de idade quando isso aconteceu comigo. E eu confesso para vocês que isso transformou completamente. E tem transformado. Eu quero dizer que depois de tantos anos, eu me considero a pessoa mais feliz do mundo. Não porque eu tenha feito algo, mas por algo que foram feitos a meu favor e eu abracei. E nessa vida tenho caminhado e tenho colhido grandes frutos para minha alma, principalmente o amor, a alegria, a paz, que independente das circunstâncias que eu viva, têm sido meus companheiros de jornada. Que você também possa ser achado por esse Cristo maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nossa, eu estou tão serena, eu me emocionei e achei porque ele fez uma sequência, né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido. Excepcional, conseguiu. Fui eu. A unção, né? Que você A gente falou. vem falar isso aqui sem unção, o mundo está cheio de religião vazia de Deus. Aliás, a religião sem a unção, ela faz pelo menos de Deus. Ele procura tentar encontrar na religião uma resposta e não encontra. Aí ele fala, não, Bíblia, religião não. Mas não é culpa da pessoa. É porque hoje nós apresentamos um Cristo morto. Regras religiosas, não pode isso, não toca naquilo, não corta isso, não põe isso. Entende? E nós não precisamos de uma religião que nos mande fazer alguma coisa. Nós precisamos de uma religião que nos traga grandes notícias. Nós podemos viver uma vida, nessa vida,
sem grandes coisas, sem grandes conquistas, e ao mesmo tempo sermos as pessoas mais realizadas do universo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ser em Cristo. Tem tudo que você precisa. Você não precisa de marido, você não precisa de esposa, você não precisa de filho, você não precisa de trabalho, você não precisa de ninguém. Se você tiver como bênção, ótimo, bem-vindo. Mas você não tem mais necessidade de nada. Porque você já tem tudo em Cristo. Isso é cristianismo. Quando Cristo é tudo para nós. Agora, quando Cristo é mais um figurante nas nossas vidas, não, isso não é cristianismo. Ou ele é tudo ou ele é nada. E isso nós temos visto. Então, que ele seja tudo em nossas vidas em 2018. Hoje foi um programa que a gente tentou, né, oferecer um caminho, né? Nossa, finalizar, falar depois dele é muito complicado, difícil, né? Mas eu gostei da frase: o dia de Jesus é hoje. Então, que todos os 365 dias do próximo ano, todos os dias da nossa vida, sejam, que a gente consiga ser essa ferramenta, esse instrumento de Deus na Terra. Já que Ele nos presenteou e nos salvou, né, no momento, porque a hora que você cortou a mão da mãe, meu coração foi na boca, sabe? A gente não para pensar no tamanho, né? O amor, né? Aonde chega o amor de Deus? E que... Se Deus tivesse se matado, seria mais fácil. Você como mãe, você sabe. Você preferia morrer do que seu filho, não? Com certeza. Deus vê o filho dele na cruz. Então, nós partimos aqui, nós estivemos com uma psicóloga falando sobre o nosso equilíbrio emocional, sobre estabelecer as nossas prioridades. A gente passou, né, pelo profissional de advocacia que falou que a base da justiça é a boa-fé. E tudo isso envolve a mensagem de Deus, né? Independente da onde eu trabalhe, da família que eu tenha, da forma com que eu viva, ter esse contato, ter conseguido realmente estar com Deus, é o que pode transformar o mundo. É o que pode fazer com que a gente seja agente de transformação. Então, é isso que nós desejamos, é essa mensagem do Giro 102, nesse penúltimo dia do ano, né? Que nós entendamos que a gente precisa criar essa relação com Deus, nos resgatar enquanto templo de Deus e ser uma ferramenta de transformação nesse mundo tão perdido, tão voltado para outras coisas. Você está olhando para a tela, nós já estamos com o nosso tempinho vencido. Tem alguma mensagem aí que você queira ler? Não, vamos fazer o seguinte, a gente lê no próximo programa, a gente lê as mensagens a gente dá off, exatamente. Isso, pode continuar deixando aí na live, né? Isso, na página da revista, na página da Montense, que a gente lê então no próximo programa, porque sempre, toda vez, a Patrícia traz mais coisas do que cabe. É a vontade de fazer bem feito para vocês, gente. Um grande abraço. Lúcio, foi maravilhoso, né? Eu senti Deus aqui, eu senti Jesus nessa sala. Bem. Né? Eu espero que lá do outro lado do rádio as pessoas também tenham sentido. E é exatamente isso que a gente queria aqui hoje. Que as pessoas entendessem que elas têm que ser o bem. Que elas, né? Nós falamos de resgate de honestidade, e que a nossa prioridade seja pro dia 1º, pro dia 12 de outubro, ou pro resto da nossa vida. Tem que ser estar mais próximo de Deus. Jesus, ele sempre foi muito enfático. Algumas pessoas não quiseram seguir ele e deixou elas ir. Ele fez um convite para o jovem rico falou, não. Você está pedindo muito. Ele falou, pode ir, então. Ele tem uma mensagem, a mensagem dele é forte. Ele fala, eu sou o caminho, o artigo é o, não é os. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e se ele está sendo verdadeiro quando ele diz isso, não existe vida fora de Jesus. Não existe caminho fora de Jesus. Não existe verdade fora de Jesus. Ainda que a gente crie com tanto de verdade. Nós somos confrontados com essa palavra. Ele é a sua verdade? Ele tem sido o caminho? Ele é a sua vida? Porque deduzimos, por isso, que não existe vida fora de Cristo. E glória a Deus ao homem que consegue enxergar isso nessa vida. Porque muitos de nós vamos morrer sem vermos isso, sem tocarmos isso, e morremos na ignorância dos nossos pecados. Então, o dia de Deus é hoje. Não é? Que o ouvinte seja tocado pelo Espírito, porque se o Espírito também não tocar, não adianta nada do que eu estou falando. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa essas palavras, né, para trazer uma esperança ao coração de todos que estão ouvindo esse programa. Acho que, como diz, teria 1 milhão de coisas para falar, mas nós somos limitados aqui. Deus abençoe mais uma vez a todos vocês. É com você, Mike Pereira. Daqui a pouquinho a gente volta. Falar o quê? Falar o quê, né? Falar o